Isso mesmo. O que a gente tem que entender é que no funil de venda, a gente tem diversos tipos de clientes. E uma das coisas fundamentais é saber diferenciar esses tipos de clientes. Então eu costumo separar em 4 tipos de clientes. Aqueles que vão comprar de você no momento, então mesmo que você seja um vendedor inexperiente e ainda não tenha tanta sabedoria ali na hora de utilizar o script, você vai conseguir vender para aquela pessoa, porque ela está basicamente dizendo para você, cara, me vende isso que eu estou precisando. O outro tipo de vendedor, no caso o comprador, né, é aquele que está procurando serviço, só que ele ainda não sente uma dor tão grande que faça ele tomar essa decisão de compra. E esse é o público que a gente tem que focar ali na hora do comercial. Porque querendo ou não, eles fazem parte de quase 40% do nosso funil. Então, enquanto os compradores que fazem você vender para ele são basicamente ali em torno de 10%, esses representam a maioria e é esses que o pessoal do comercial tem que se focar na hora ali da conversão. A outra parte é o pessoal ali, né, que no caso eles são aqueles para o comercial poder estar evitando, que são os clientes que não sabem o que estão fazendo ali ou aqueles clientes que são os famosos curiosos. Então, inclusive, você falando desse tema aí, eu lembro de um Reels que tem lá no Instagram da Connection Hub. Se você ainda não segue a gente, já vai lá, @ConnectionHubLTDA, que aqui a gente já começou com conteúdo pesado, né? E eu lembro que tem um Reels lá falando sobre isso, né? Os 4 tipos de clientes. Então, só para entender legal, aqueles 40% dos clientes que você falou, que são os ideais, são quais mesmo? Então, 40% são aqueles clientes que no caso eles querem comprar o seu produto, só que eles ainda não sentem uma dor suficiente que faça ele tomar essa ação de compra. Então, se eu fosse mostrar um exemplo aqui de nós mesmos, da Connection Hub com alguns clientes, são aqueles clientes que sabem da necessidade, que o marketing é para a empresa deles, só que eles ainda ficam em dúvida e tudo mais, então eles ainda têm uma certa insegurança. E cabe ao vendedor, né, o rapaz da parte do comercial, conseguir mostrar para aquela pessoa os benefícios desse produto e fazer com que ela sinta essa vontade aí, dessa motivação dela comprar e não ficar só na procrastinação. Top, então tipo assim, tem a maioria, né, dos clientes, porque tem mais outros 3 tipos. Sim. Então esses 40% representam mais ou menos a maioria dos leads que chegam ali pra gente. Sim, esses daí são a maioria. No caso, não é que seja a maioria, mas são os clientes que a gente tem que mais se concentrar. Que dentre os clientes que compram, eles são a maioria. Maneiro. E aí, tipo, se você pudesse dar um exemplo pra gente, mais ou menos na prática, o que eu tenho que falar para esse cliente para conseguir aguçar aquela dor ali que falta para ele realmente passar o cartão e fechar uma venda, uma compra? Então, primeiro de tudo, você tem que entender o motivo que levou ele a procurar vocês. Então, no caso aí, eu estou pensando mais no funil de venda ali, onde você capta o cliente através de um anúncio e ele começa entrando em contato com você. Nesse primeiro momento, você tem que identificar ali qual é a dor, o que motivou ele a tomar essa ação e você tem que fazer com que ele veja que aquela dor que fez ele tomar essa ação, você vai aumentando progressivamente. Então, fazer com que ele veja que realmente aquilo pode se tornar um problema maior dentro da empresa dele. Beleza? Então cabe muito você conhecer o que você está oferecendo e também o seu cliente, o que motiva ele buscar a sua empresa. Legal, cara, legal demais. E contando um pouquinho da tua história, há quanto tempo tu trabalha, tu atua nessa área de conversão de lead? Há quanto tempo tu é gerente comercial aí, responsável pelas vendas da Connection Hub? Cara, mais ou menos 2 anos. Então, desde que começou a Connection Hub, eu sempre acabei indo para esse lugar do comercial, que eu percebi uma coisa do vendedor, que ele precisa ter bastante constância. Então, tomar um não pra gente já é algo natural. Eu sei que pro ser humano, a rejeição é um sentimento que é muito ruim de se lidar, mas com o vendedor isso tem que se tornar cotidiano. Isso que faz você ter êxito na venda ou não, né? Porque eu gosto de falar muito uma frase, não sei se vocês conhecem, do Flávio Augusto, que ele diz quais são as principais características de um bom vendedor. Aí ele cita gestão emocional, apetite e técnica. E essa parte aí da constância, eu alinho muito a ela, essa questão do apetite. Então você ter vontade. Porque, poxa, qual é uma melhor motivação de você ter? Então, qual é a melhor motivação que você pode ter do que mudar a sua realidade hoje? Então, poxa, através da venda você tem como proporcionar isso para você e para a família e para as pessoas que você gosta. Maneiro. E você falou, eu gostei dessa parte aí que você falou que a gente tem que mais ou menos se acostumar com o não. Como que você faz hoje para lidar com o não? Quando o cara ele foge, então ele fala que não quer fechar, como que você lida hoje com essa questão do não? Cara, hoje o não eu lido muito mais como uma taxa de conversão. Então eu sei que a cada não eu estou mais próximo do meu sim. Aqui na Connection Hub a gente também tem um esquema
beleza? Que eu elaborei aí com experiência, com conhecimento, diversos estudos que a gente fez para poder melhorar essa taxa de conversão. Então a gente tem um processo ali, que eu chamo um processo que ele tem 3 pontos de contato com o cliente. Então ele tem o que eu chamo de script inicial, o script de aviso e o script de finalização. Então através desses 3 pontos de contato eu consigo aumentar essa taxa de conversão dos clientes que vêm pelo anúncio e que realmente eu consigo fazer uma reunião ali, ter esse 1 a 1 com o cliente, e com isso eu consigo aproveitar muito mais o orçamento de investimento em anúncio, trazendo mais retorno para a empresa. Maneiro. E agora, tipo, eu comecei a fazer, por exemplo, anúncios para minha empresa, ou então eu contratei um gestor, contratei uma agência de marketing e comecei a receber lead. Seja por geração de cadastro, então seja pessoas me enviando mensagem no WhatsApp. Como é que eu posso fazer para começar a criar um script do zero ali para converter aquela galera? Eu nunca converti assim pelo WhatsApp. Por exemplo, eu sempre tive uma loja, uma ótica física, nunca vendi pelo WhatsApp. Como é que eu faço para começar a bolar um script, criar alguma coisa ali para começar a vender pelo WhatsApp? É no tato, é no feeling, ou é bom elaborar alguma coisa mais técnica? Cara, eu acredito muito que essa parte em si do script você pode modelar. Porque querendo ou não, venda é venda. O que muda ali em si é mais quais são as dores do cliente, o que faz o cliente comprar o seu produto. Então você pega um modelo ali de venda que, poxa, passa pelo aquele momento ali de você conhecer o lead, entender qual é o interesse, o que motivou ele a procurar a sua empresa, e a partir desse momento você vai modelando ali o script para poder conseguir ter essa boa taxa de conversão em cima e realmente conseguir identificar esses 4 tipos de clientes e saber ali como desenvolver com cada um deles. Maneiro. O negócio que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar foi sobre atalho de teclado. Tem como falar mais um pouquinho sobre isso pra gente? Tem como sim. Então, atalho de teclado, cara, eu vou dizer que é uma ferramenta para poupar tempo. Então, nada mais é do que você colocar esse script através de um atalho de teclado. Eu não sei se tem isso daí para os celulares Android, mas como o celular iPhone, tem um recurso ali já da Apple que você consegue colocar dentro do seu celular e você já consegue mandar esse script aí para um cliente. Lógico que eu prezo também muito pelo aquele contato humano, que isso gera bastante conexão com o seu cliente, né, o prospect, que você está ali, mas esse atalho de teclado, poxa, economiza tempo demais para você. Maneiro. Uma parada também que eu tenho muita dúvida, eu pessoalmente tenho muita dúvida, que é o que eu preciso fazer para lidar com aquele cara enrolão? Porque eu vejo que às vezes tem muito cliente enrolão, muito lead enrolão, muito cara que chama uma vez, depois demora para responder, ou então ele sempre desvia das minhas mensagens. Não... Cara, como lidar com um cliente enrolão, com um lead que não me dá a atenção que eu preciso para conseguir vender para ele? Cara, então, eu já tive muito problema com esse tipo de pessoal aqui dentro da Connection Hub, mas o insight que eu tive foi conseguir usar esse script que eu tenho de forma, vamos dizer assim, bem fiel a ele. Por quê? Eu tenho o primeiro ponto de contato. Qual é a coisa que eu quero identificar ali? É a necessidade que aquele cliente tem. O que motivou ele a tomar essa ação? Então, dali eu já vejo qual o potencial dele dentro da minha empresa ali no processo de venda. E a partir desse script eu consigo ver ali todo o caminho que o lead tem que percorrer para poder fechar com a minha empresa naquele momento ou se tornar um lead de remarketing. Porque às vezes pode não ser o momento de compra do cliente, mas se você conseguir trabalhar ele de forma eficiente, uma hora ou outra, se ele realmente estiver interessado no seu produto, ele vai comprar da sua empresa. Então, cliente enrolão, eu costumo dizer que você tem que tratar ele da forma mais sóbria possível, sem criar expectativa. Maneiro. E outra coisa também, às vezes que eu vejo até o pessoal se embolando muito, comecei a fazer os anúncios, começou a me chamar às vezes um monte de gente. Como é que eu faço para organizar essa galera toda? Às vezes vem 20 pessoas, 30 pessoas em um dia, 200 pessoas na semana. Como é que eu faço para organizar essa galera? Tem alguns níveis de lead, um lead mais quente, separo por qualidade de lead, separo pelas 4 tipos de lead. Como é que eu faço para organizar essa galera que entra em contato comigo? Então, aqui na Connection eu costumo separar eles através de uma ferramenta que eu tenho, que é um CRM, vocês já devem conhecer, o que a gente utiliza aqui é o HubSpot, fazendo aí já um merchan de graça, beleza? E dentro desse CRM eu faço uma coisa chamada Pipeline Sales, que você acompanha ali qual o processo de cada cliente dentro do seu funil de venda, aí já é da parte do comercial. Então eu não me prendo muito ao tipo de cliente, mas qual momento ele está. Porque querendo ou não, preciso passar por essas etapas para poder identificar ele, ainda mais ali no início que está na parte da identificação, depois a gente já encaminha mais esse lead aí para o destino dele, seja o fechamento ou o remarketing. Maneiro demais. Você tem alguma dica, alguma consideração final aí para
falar para a galera que está com dificuldade de vender pelo WhatsApp e quer melhorar um pouco mais essa taxa de conversão? Cara, o que eu vou falar aqui parece muito clichê, mas estuda a venda. Realmente, venda é uma das profissões mais antigas do mundo. Até hoje o pessoal tem muito preconceito com venda, mas eu posso dizer que ele é um grande veículo de mobilidade social. Então, poxa, se você é um grande vendedor, pode ter certeza que comida na sua mesa não vai faltar. Maneiro, cara. Então, galera, esse foi aqui o José Vitor, nosso gerente comercial aqui, gerente de vendas aqui da Connection Hub. Se você gostou desse vídeo, não esquece de ir lá no nosso Instagram, @ConnectionHubLTDA. Vai lá no nosso Instagram, você também pode fazer o seguinte, deixar uma pergunta aqui embaixo nesse comentário, que às vezes aí no próximo vídeo a gente traz um especialista no assunto que você tiver com mais dificuldade. Então o vídeo foi esse, se inscreve no canal que é só o começo, tem muita coisa por vir, eu te vejo no próximo vídeo.